Do Senhor. Vamos orar para você da mãe. Senhor Deus, damos graça pela vida da tua serva. Obrigado, Senhor, que ela seja mais uma vez um instrumento com as mãos e que o teu favor e a tua graça esteja continuamente sobre a vida dela, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Primeiramente eu gostaria de falar, meu esposo falou para pular o louvor. Como eu falei no culto anterior, o louvor é a melhor hora. A gente saiu daqui e foi para cá. Porque é o momento que nós temos de adorar a Deus. Eu sei que nós temos todo o aparato, os instrumentos que a gente gostaria de ter, instrumentistas e tudo mais. Mas o que eu sei que nós temos, que a gente tem buscado muito, que a gente pede muito para Deus, é a presença dEle. Então, se nós tivermos a presença do Senhor, nós vamos sentir a presença dEle de qualquer forma. Sabe? Ele vai nos tocar de uma forma que a gente vai ser moldado, vai ser trabalhado por Ele nesse momento. A gente vai estar adorando, porque é o momento da gente adorar a Ele. E a gente vai estar se rendendo ali naquele momento e Ele vai estar trabalhando em nossas vidas. Então tudo é a presença. Se você busca Ele constantemente, você vai sentir a presença dEle e você vai ver mudanças na sua vida. Independente do aparato ou não. O importante é a presença de Deus. Amém? Então eu gostaria de... Vou falar a mesma coisa que eu falei no outro culto. Quem quiser ir no banheiro, vai agora. Agora, para você não perder a palavra de Deus. Esse é o momento que papai vai falar conosco. Então vai rapidinho lá enquanto eu vou orar, clamar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, amados. Esse momento que nós temos vivido são momentos de caos, de preocupação, de medo, Tem gente que anda apavorada. Então é momento de orar, A igreja de Deus foi chamada para isso, para interceder, para orar, para clamar. A gente não foi chamado para ficar murmurando, para ficar indo conforme a onda, Todo mundo vai para um lado, eu vou para o meu lado. Não, a gente foi chamado para fazer a diferença, para me remar contra a maré, sabe? Nós fomos chamados, sim, para ser luz nesse mundo, sal da terra, e fazer a diferença, sabe? Orar, clamar e levar palavras que edifiquem, palavras que, sabe, façam as pessoas quererem viver, façam as pessoas terem paz. Para isso que nós fomos chamados. Então que nós possamos, amados, orar. A igreja de Deus foi chamada para isso. Nós fomos chamados para, clamar pela nossa nação, clamar pela nossa vizinhança, pelos nossos familiares, clamar. Então vamos orar agora, vamos clamar ao nosso Senhor, ao nosso Pai. Pai amado e adorado, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um de nós. Senhor, vai tirando todo impedimento, todo laço, toda seta, toda preocupação, Senhor, que esteja em mentes, Pai, possa cair por terra em nome de Jesus, Pai. Porque nós cremos, Senhor, no Deus do impossível, Pai. No Deus, Senhor, que pode todas as coisas, Senhor. A tua palavra diz que nós podemos tudo em Ti. Então que nós possamos, Senhor, confiar no nosso Deus, Senhor. Que nós possamos descansar em Ti, Senhor. Que a cada dia possamos nos lançar nas Tuas mãos, Pai, para que nós não venhamos nos preocupar, Senhor. Porque quando nós descansamos em Ti, não há preocupação, Pai. Porque nós confiamos, Pai, nas Tuas mãos, os nossos anseios, os nossos medos, Pai. As nossas frustrações. E quando nós descansamos em Ti, Senhor, nós ficamos calmos, leves, tranquilos, independente das circunstâncias, da situação. Então eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa, confortar corações, consolar, tirar medo, Pai, que eles possam confiar em Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, Senhor. O Senhor é o Deus, Senhor, em quem nós confiamos.
E eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor. Que cada um de nós possamos estar suscetível à tua palavra, sabe, abertos ao que o Senhor vai nos dizer nessa noite, Pai. Que nós saiamos daqui diferentes, Pai, porque a cada dia nós necessitamos de mudança. A cada dia nós necessitamos de transformação, Senhor, nas nossas vidas. E que nós saiamos nessa noite daqui diferentes, Pai. Esse é o meu clamor e a minha oração. E que eu coloco nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já voltaram do banheiro? Não sei. Foi beber uma aguinha. Já voltaram? Já estão aí sentadinhos? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Gálatas 5,16. Amém? Gálatas 5,16. Novo Testamento, amados. Glória a Deus. Gálatas 5,16. E diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Na linguagem NVI, se eu não me engano, ela diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O tema que o Senhor me deu nessa noite é um tema que nos confronta, né? Porque ele fala de governo. E o Senhor disse para mim: quem tem nos governado? E quando a gente vai para esse versículo, o versículo fala de carne e espírito. E quando a gente vai para a carne, ela fala das nossas fraquezas, das nossas limitações, das coisas que nos corrompem, que nos afastam de Deus. E quando a gente vai para o Espírito, são coisas que agradam a Deus, que nos aproximam de Deus. E o Senhor nos pergunta nessa noite: quem tem nos governado? Os nossos desejos, as nossas vontades ou a vontade de Deus? E como a gente pode identificar quem tem nos governado? Isso é uma coisa que é meio fácil. Porque quem eu tenho mais alimentado? Se eu tenho alimentado o meu espírito, se eu tenho me dedicado a Deus, se eu tenho orado, se eu tenho clamado, se eu tenho buscado a presença dEle, se eu tenho meus tempos livres, eu tenho ouvido uma pregação, um louvor, coisas que edificam, eu estou alimentando o quê? O meu espírito. Agora, se eu estou alimentando a minha carne, sabe, buscando as coisas que eu tenho vontade de fazer, porque as coisas do Espírito a gente não tem vontade de fazer. Porque ela não condiz, é uma luta, hein? Porque na palavra de Deus diz que é uma luta entre carne e espírito. Ela não satisfaz a nossa carne. Então não é algo pra gente prazeroso. Porque ela não me satisfaz, eu não tenho aquele prazer de estar ali lendo a palavra, de estar me alimentando. Na maior parte das vezes, essa luta é diária. É todo dia eu tenho que lutar e uma tem que sair vencedora. Aí o Senhor nos pergunta: quem tem ganhado? A minha vontade? Nosso eu? Ou o que Ele quer? Ou as coisas que vêm do alto para nós? Ou as coisas que vão nos edificar? O que tem prevalecido
nas nossas vidas. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir um e ao outro. Se a gente serve um, o outro vai ter deficiência. A gente vai ter deficiência no outro. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e eu dedicar todo o meu dia a coisas que me afastam dele. Não tem como eu dizer que, eu sou do Senhor, que a minha vida pertence a Ele. Se eu não consigo falar com Ele nem 5 minutos do meu dia, eu não consigo pegar na palavra dEle, e ter sede daquilo ali, daquela palavra. Ultimamente eu estou lendo Números. Tem pessoas que falam que é chato. Gente, mas é uma coisa, é tão interessante Números. Porque quando a gente vai estudar, a gente vê que tudo que teve no Antigo Testamento foram coisas para se revelar no Novo. Tipo que o Senhor mostrava coisas já no Antigo que seriam reveladas no Novo Testamento. E quando eu vou ler Números, eu vejo cada coisa, o Senhor. Isso aqui tem a ver com lá na frente, com aquilo lá. Porque a Bíblia se completa. Às vezes a gente acha, esse livro. Não é chato. Se você se entregar na leitura da palavra de Deus, você vai ver como é prazerosa a palavra de Deus. Porque ela, do início ao fim, ela prega o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente, a cada dia, a gente tem que, querer estar na presença de Deus. Amar a Deus acima de outras coisas. Porque não tem como Mateus fala. Um perde. Se eu amar mais as coisas do mundo, se eu amar mais as coisas que me dão prazer, as coisas de Deus vão ficar para baixo. E é como se eu não ligasse para Ele. Eu vou citar um comportamento que as pessoas têm quando elas servem a carne. Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando observamos o texto de Gálatas, a gente vê as obras as obras da carne, e lá vai citando vários tópicos que não agradam a Deus. Mas o interessante disso tudo, sabe o que é? Todos eles vêm de um comportamento nosso. Todos eles. É a desobediência à palavra de Deus. Esse é o comportamento de uma pessoa que segue a carne, que deixa ser dominada, governada por ela. Ela é desobediente à palavra de Deus. Mateus 12:30-31 diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, o comportamento que a pessoa tem quando ela não serve a Deus é desobediência aos mandamentos de Deus. Na palavra de Deus diz que aquele que me ama, aquele que me ama, ele busca os meus mandamentos. Então, essa é um comportamento que nós não temos que ter. Desobediência aos mandamentos de Deus. O interessante quando a gente fala de desobediência é quando a gente vamos o seu filho. Se você disser para o seu filho: você botou algo dentro do teu forno lá, algo saboroso,
coisa apetitosa lá dentro, e você falou pro teu filho pequeno, falou assim para ele: filho, não mexe no forno, porque ele está quente. E se o teu filho for lá e mexer? Ele vai estar fazendo o quê? Desobedecendo. Algo que você falou para ele, não faz. Você vai estar indo lá, ele vai estar indo lá e desobedecendo a tua autoridade. Você falou, não mexe. Ele foi lá e te desobedeceu. Mas o engraçado disso tudo, que teve uma consequência. Porque ele desobedeceu e criou uma queimadura na mão dele. Quantas vezes nós não desobedecemos a palavra de Deus, desobedecemos os mandamentos do Senhor, e depois a gente fica lá se lamentando: ah, Senhor, aconteceu isso. Esse é o livre-arbítrio que todo mundo fala que tem. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Ele dá, todo mundo tem direito a escolher o que quer. Porém, o resultado é automático. Porque é o fruto. Você colheu, você foi lá, desobedeceu, e você tem a colheita de volta, além da semeadura. Você colhe e você planta. O interessante é que quando a gente está falando, continuando de pai e filho, você dita regras: filho não faz isso, filho não faz aquilo, filho isso, filho aquilo. Aí você fica prestando atenção. E engraçado, eu passei por isso, claro, que sou filha. E a minha mãe me dava limite, né? Você pode chegar com tal horário. E quando eu não chegava, eu ficava sem sair de casa. Ou apanhava, ou eu apanhava, ou eu ficava sem sair de casa. Claro que eu preferia apanhar, né? Porque apanhando era na hora, aquela dor vinha ali naquele momento. E depois eu estava livre. Mas o castigo não. O castigo era só a graça. E o interessante é que Deus nos deu algo. Né? Você não dá limites para o seu filho? Aqui, ó. O nosso limite aqui, ó. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Tudo que eu e você precisa para essa vida está aqui. Porém, tem pessoas que vão falar: isso é só um livro. É um livrinho. Eu vou falar 3 coisas só sobre esse livrinho. Esse livrinho que foi escrito mais ou menos 1.500 anos. Temos 66 livros aqui. Foi escrito mais ou menos 1.500 anos. Ele, por vários autores. E esses autores eram ricos ou pobres. Porém, o livro não diverge. Algo que a gente faz muito, uma dinâmica muito interessante, é que, tipo assim, você fala com alguém: ah, fulano isso, fulano aquilo, ou eu aquilo, ou eu aquilo, ou eu isso, ou aquilo, ou eu isso lá, sei. Aí você vai conversando com a pessoa. Aí você pega outra, você conversa com uma pessoa, aí você fala pra ela: depois que eu passar pra você, você passa pra outra. Aí depois que eu passar pra você, você passa pra outra. Aí você vai passando. Aí quando chega no final, o que você falou não era aquilo. Como é que pode isso? Se esse livro fosse escrito por homens, ele ia ser totalmente distorcido. Mas não foi. Foi um só Espírito que inspirou a todos eles. Por isso que todo ele se junta. Ele é completo, ele é inteiro, ele todo. Outra coisa que eu gosto muito em relação a isso são as profecias que o próprio Deus falou aqui e foram cumpridas. E mesmo ele sendo um livro de 2000 anos atrás, ele tem coisas atualíssimas nos nossos dias. Então, amados, essa aqui é a palavra de Deus.
Ele deixou tudo aqui para você e para mim. Basta a gente crer e adotar e praticar. Não só ler, não. Eu pegar ela, ler ou ouvir. Eu colocar em prática para a minha vida. Porque assim como você gosta de que os seus filhos obedeçam, Deus ama os servos dele que obedecem. Então, amados, vamos ser obedientes. Não vamos ser desobedientes, não. Amém? Aleluias! Glória a Deus! Eu tenho um versículo que abre a nossa visão para as mentiras, né, que tentam nos afastar desse Deus, né? Porque, como eu falei, muitos acham que isso aqui é um livro. Mas tem um versículo que fala, Efésios 4,14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Quando a gente observa esse versículo em questão, a gente vê que a história da humanidade, e até mesmo da igreja, as pessoas são levadas a seguir, sabe, muitas coisas. Elas seguem muitas pessoas, elas seguem, sabe, muitas coisas que afastam elas de Deus. Porém, a gente tem algo aqui que é verdadeiro, a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não quer segui-la. A gente quer ir pelo modismo, a gente quer ir pelo que os outros falam. Sabe? Infelizmente, o povo atual, a gente é mais por informações. Tipo assim, eu vou na televisão, alguém falou algo, eu pego aquilo pra mim e adoto aquilo pra minha vida. Eu não procuro, sabe, ter certeza se aquilo ali é real, é verídico. E aqui é a palavra de Deus. Eu acho interessante disso aqui, da palavra de Deus, é o relato do doutor Augusto Cury, né, que ele não conhecia Cristo, era um ateu, e ele foi estudar a palavra de Deus para refutá-la, né, para falar que ela era um erro. E quando ele conheceu Jesus, ele viu que verdadeiramente ele existiu. Que não tinha como ter uma pessoa, sabe, mentir ou disfarçar, ou tipo, fazer um disfarce daquela personalidade que Jesus tinha. Então, amados, pega essa aqui, ó, vai estudar ela, sabe? Vai se entregar a Deus, pede ao Espírito Santo de Deus para te revelar, pede a Ele para abrir a tua visão, abrir a tua mente, para você conseguir compreender as palavras que Ele tem para você nesse livro, que é a palavra dEle. Não se permita ser levado, sabe? Não se permita ser ludibriado, enganado. Se permita ser tocado por Deus através da palavra dele, porque ele fala conosco. O fato é, quando a gente deixa a desobediência tomar conta, somos escravizados pela carne. Então, se a gente está sendo ludibriado, se a gente está sendo enganado para longe da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, do que Deus tem para nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus e estamos escravos. E não é isso que Deus quer para mim nem para você, amados. Então, esse comportamento de desobediência aos mandamentos de Deus é algo da carne, é algo que não pertence a Deus. Então, se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que me aprofundar, sim, na palavra dele. Me dedicar, me entregar a ele. E é isso que ele quer para mim e para você. Agora eu vou citar os comportamentos que as pessoas têm quando elas servem ao Espírito. Romanos 8, 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de
Deus, esses são filhos de Deus. Depois a gente vê o próprio texto falando das obras do Espírito. O que comprova que somos dominados pelo Espírito? Nós temos 2 comportamentos. O primeiro é amar a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19a. Então, o primeiro, para que a gente venha ter esse comportamento, para que as pessoas vejam que a gente serve verdadeiramente ao Espírito, a Deus, esse comportamento é o amor. E por que a gente ama? Porque Ele nos amou primeiro. Eu não amo por algo que Ele possa me dar. Eu amo porque Ele me amou primeiro, porque Ele mesmo me vendo aquela pessoa falha, infiel, porque nós somos imperfeitos, Ele nos amou. E esse amor, sabe, ele é tão... não tem como imensurar o amor de Deus. Porque Ele é tão grande que Ele entregou o Seu Filho por nós. Então eu amo porque Ele me amou primeiro, porque, sabe, desde o ventre da minha mãe eu fui escolhida para fazer a diferença, para ser amada. Amada não pelo que eu tenho, porque eu não tenho nada que agrade a Ele. Amada mesmo com meus erros, mesmo com as minhas falhas, amada incondicionalmente. Hoje em dia as pessoas buscam tanto amor. Nós temos um Deus de amor que está de braços abertos. E as pessoas não querem, elas querem focar no entorno, sabe? Olhar para os lados, olhar para as circunstâncias, para as pessoas. Mas não olham para Ele, que deu todo o seu amor por nós. Então, a primeira coisa é o amar a Deus. Amar a Ele, independente se Ele vai me dar ou não. Amar a Ele porque Ele me amou primeiro, mesmo eu sendo assim. A segunda é a obediência à palavra. Quando a gente vai para a palavra, diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 24, 14 e 15. Qual o pai que não ficaria feliz se os filhos obedecessem a Ele por amor? Não porque Ele foi obrigado, você vai fazer, pronto, acabou. Não, por amor. E é assim que nosso Deus quer que nós venhamos a obedecê-lo por amor, sabe? Por sermos gratas a Ele. Gratos por, sabe, ter o privilégio de estar na presença dEle. Porque quantas vezes, amados, a gente estava aí no mundo, no mundão, sabe, largados, sendo muitas vezes pisoteados, magoados. Mas hoje não, a gente tem um Deus que nos ama incondicionalmente. A única coisa que Ele quer de mim e de você é que a gente obedeça aos seus mandamentos. Com amor, por amor. Agora eu gostaria de citar 3 atitudes que nós temos que ter para sermos, pessoas que verdadeiramente são governadas por Deus. Porque eu falei de comportamentos. Falei comportamentos que falam de pessoas que são governadas pela carne, e comportamentos de pessoas que são governadas pelo Espírito. Agora eu vou falar de atitudes que nos fazem ser governados pelo Espírito. Eu queria falar da primeira atitude. A primeira atitude é crermos no Senhor Jesus. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a gente fala de crer, eu falei na mensagem passada, eu estou falando de confiança, de fé. Aí eu vou para os meus estudos, as minhas aulas. Quem convence é o Espírito Santo de Deus.
Ele convence, é assim que fez comigo e faz com muitas pessoas. Ele nos convence. Eu tava no mundão e eu virei, falei assim, como é que pode? Eu continuo vivendo a mesma vida, a minha vida não muda, continua a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sabe? Sempre acontece as mesmas coisas, nada muda. Aí eu virei para Deus e falei assim, não, eu vou para Deus agora, eu vou procurar, eu vou buscar a Deus. Quem sabe Ele não muda a minha vida. E veio de uma ação do Espírito Santo. Mas essa ação do Espírito Santo precisou de uma continuidade minha. Por quê? Ele convence. Quem convence é Ele. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, eu preciso continuar a minha caminhada. Aí eu tenho que crer no Senhor, aceitar Ele como meu único e suficiente Salvador da minha vida e ter confiança nele. Aí eu vou para aquela ilustração que eu falei do banquinho. Quando eu falo de confiança, eu falo de eu colocar a minha vida nas mãos de Deus e eu descansar em relação àquilo. Eu não me preocupar mais com aquilo, porque eu sei que Deus vai operar. Quando eu falo de confiança, eu falo, sabe, de a cada dia eu me derramar, me entregar nas mãos dele, porque eu sei que só ele pode fazer algo na minha vida. Eu ter sim meu tempo com ele, meu tempo a sós, porque eu sei que sem ele eu nada sou. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida, amados, está nele. Então a primeira atitude que nós temos, muitos de nós já tivemos, e tem uns que ainda tem que ter, é essa. É crer. É confessar Jesus como o único e suficiente Salvador e descansar nele. A segunda atitude é decisão. Aí a gente vai para a parte que é nossa. É diário. Como eu falei antes, a luta do espírito contra a carne é diária. Eu tenho que todo dia lutar contra a minha carne para que o meu espírito possa prevalecer. Para que as coisas que Deus tem para mim prevaleçam. Porque se eu não lutar contra a carne, quem vai prevalecer, amados? Se eu não lutar contra a carne, quem vai prevalecer? Ela. E se ela prevalecer, a gente vai esmorecer, a gente vai parar, a gente vai ficar no meio do caminho. A gente não vai conseguir suportar nada. A gente vai ser crente menininho, a vida toda não vai amadurecer nunca. Sabe, precisando sempre de alguém ali, toma chupetinha, toma mamadeira. Você acha que é isso que Deus quer para a sua vida? E para a minha? Não. O interessante, quando eu falo de decisão, porque quantas vezes a gente vai para a presença de Deus, sabe, cheio de amargura, cheio de frustração, decepção. Porque a maior parte é assim. Eu vim assim para a presença de Deus. Eu era frustrada. Sabe, eu era uma pessoa infeliz. Mas Deus, Ele me completou. Mas para isso eu precisei decidir a minha vida. Ter uma decisão diária. Eu precisei perdoar. Deus me deu, sabe, ferramenta. É graça, amados. Ela não é só minha, não. Ela é minha e tua. É ela que nos faz vencer. A graça. Ai de nós sem a graça de Deus.
Espírito Santo está conosco, amados. Ele está dia a dia falando, não quero assim. Não vai por aí. Faz isso. Mas a gente não quer fazer o que quer, da forma que quer. Então hoje em dia a gente não tem bengala. Não adianta querer botar uma bengalinha. Ai, eu não consigo, eu não posso. Não tem bengala pra gente mais não, amados. O que a gente tem que fazer é tomar uma posição, ter decisão, sabe? Tomar uma atitude na nossa vida. Isso é diário, amados. É diário, não adianta. E como eu estava falando, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu era frustrada com meu pai. Mas assim que eu me converti, o Senhor começou a trabalhar em mim. Mas para isso, você tem que permitir. Se você não se permitir, o Senhor não faz. Se você não se permitir ser tocado, o Senhor ir lá e arrancar o que está te aprisionando, o que está te mantendo ali, ó, sabe? Paralisado, sem crescer, sem evoluir, sem vencer. Se você não permitir, você vai ser sempre a mesma coisa. Mas não é isso que Deus quer. E hoje, amados, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Porque eu permiti que o Senhor fizesse algo. E eu tomei a decisão. O Senhor falou e eu ouvi Ele. Eu obedeci a Ele. Deuteronômio 11, 26 e 28 diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Esse texto aqui, ele é bem claro. Quem decide somos nós. Esse é o livre-arbítrio. A decisão é nossa. Eu decido ficar aprisionada, eu decido ser livre, eu decido. Com a ajuda de Deus, claro. Glória a Deus. A terceira atitude é a perseverança. Qualidade de quem não desiste com facilidade. É a pessoa que persiste. Significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face de dificuldades. Quando eu vou para perseverança, quantas vezes a gente nos esmorece, não quer parar no meio do caminho, não quer desistir de Deus? Como é que pode desistir de Deus? Gente, é igual Pedro, quando o Senhor virou para ele e falou: vai junto com eles. Aí Pedro virou e falou assim: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. É só Ele, a vida vem dele. Para onde a gente quer ir, gente? Quer voltar para o lamaçal do pecado? A se afundar no pecado? Meu Deus, eu não me imagino a minha vida sem Deus. E é isso que cada um de nós temos que focar. Não imaginar a nossa vida sem Deus. Porque Deus continua sendo Deus sem a gente. A gente sem Deus não é nada. Tem um versículo lá de Tiago 1, 2, 4 que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, amados, que nós possamos ser perseverantes, independente da dificuldade. Está passando por luta? Dá glória a Deus. Eu passei por muitas perdas. Estou aqui, glorificando o nome do meu Senhor. Porque eu cheguei à conclusão que sem Ele nada sou. Se não for por Ele, nem levantar da minha cama eu consigo.
E vocês, amados? Como vocês estão em relação a Deus? Ele tem que ser o teu tudo. Como meu esposo sempre diz, ele tem que ser tudo que a gente precisa. Né? Se ele for tudo que a gente precisa, ele vai ser tudo que a gente tem. Se ele for tudo que a gente tem, ele vai ser tudo que a gente precisa. Então, ele tem que ser tudo que a gente tem, tudo, o nosso tudo, sabe? A nossa rocha, sabe? Aquele que a gente escora, que a gente pega, levanta a mão e ele nos sustenta. Ele tem que ser o nosso tudo. Se ele for tudo que a gente tem, ele vai ser tudo que a gente precisa. Eu gostaria de contar somente uma ilustração para falar corroborar sobre as atitudes. Eu estou falando de atitude, eu falo muito de atitude porque a gente está no ano da atitude. E é uma ilustração sobre João. O João ele era muito positivo, sabe? Nada estava ruim para ele. As pessoas chegavam perto dele, estava bem, tanto que ele era uma pessoa que influenciava as outras pessoas. As pessoas queriam estar perto dele, porque ele só falava coisa positiva o tempo todo. Teve um dia que João, ele foi assaltado. Ele era gerente de um restaurante. Aí ele, sem querer, deixou a porta aberta. Aí os ladrões entraram e falaram para ele abrir o cofre. Só que ele ficou muito nervoso. Ele ficou tão nervoso que a combinação lá, ela voltou, né? A combinação. Aí o que ele fez? Como a combinação voltou, não, ela travou. A combinação do cofre travou. Como ela travou, os ladrões ficaram nervosos com aquilo e deram um tiro nele. E ele contando pro homem que conta esse relato, falando que ele era positivo, ele virou e falou que na hora lá, os médicos deram ele como de caso perdido. Ele lia os lábios dele e eles falavam que ele não tinha chance nenhuma. Aí ele resolveu ter uma atitude naquela hora. Ele virou, tinha uma enfermeira que toda hora perguntando: você precisa de você é alérgico a algum medicamento? Você é alérgico? Toda hora. Aí veio algo na mente dele: eu sou alérgico. Quando ele falou eu sou alérgico, todo mundo olhou para ele, toda a junta de médicos olharam para ele. Aí ele virou para eles e falou assim: eu sou alérgico a balas. Aí todos começaram a rir, todos rindo. Aí ele virou e falou assim: eu quero falar uma coisa para vocês. Eu decidi viver. A única coisa que eu quero que vocês façam é me operar como vivo, não como morto. Quantas vezes nós não temos nenhuma atitude de dizer não? Quantas vezes nós não temos uma atitude, sabe, de pegar e se entregar verdadeiramente a Cristo de corpo e alma? A gente é iludido por muitas coisas nos levam. Às vezes amigos que se dizem amigos, mas nos momentos que a gente precisa não estão lá. Só nos momentos de farra. Às vezes é alguém que a gente se entrega de corpo e alma, achando que aquela pessoa é a pessoa e não é. Porém, a Cristo a gente não quer se render a Ele, a gente não decide se entregar totalmente a Ele. Às vezes a gente está dentro da casa de Deus mortos espiritualmente, porque a gente não se permite ser tratado, a gente não se permite ser moldado pelo olheiro. Mas o Senhor quer nessa noite que nós venhamos sair daqui diferente, amados. Quer que venhamos sair daqui curados, tratados, com o Espírito nos governando. Ele não quer que a gente venha ser a mesma coisa a vida toda, não. Então que nós possamos verdadeiramente ter atitude, como esse homem teve, ter atitude de confessar Cristo como suficiente Salvador, e não da boca para fora, não. O nosso corpo, a nossa ação, a nossa fala. Porque o que eu tenho clamado a Deus é a presença dEle. Quando nós temos a presença dEle, se a gente faz algo que desagrada a Ele, automaticamente a gente pede perdão, amados. A gente fala: perdoa, Senhor, porque eu sei que isso não te agradou.
Mas a gente está tão acostumado com o pecado que a gente acha normal o que a gente faz. E a gente quer numerar o pecado. Pecadinho, pecadão, não, amados. É pecado. Você desagradou a Deus, seja o que for, você pecou, pronto, acabou. Que nós possamos decidir nessa noite se render a Cristo, ser governados por esse Espírito. Ter essas atitudes na nossa vida de crer nele. De crer, perseverar e tomar uma atitude, amados. Essa é a palavra que Deus deixou para mim, sabe? Eu creio que Ele quer nos moldar. Ele quer uma igreja viva, uma igreja que não seja levada por qualquer coisa. Ele quer um povo, sabe, que se volte verdadeiramente para Ele de corpo e alma. E esse povo sou eu e você, amados. Nós temos que falar: eis-me aqui, igual Isaías, pronto. Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade na minha vida. Que eu possa ser sensível sim à tua voz, para que o Senhor me governe todos os dias. E que eu possa sempre ter essas atitudes que te agradam. Essa foi a palavra que Deus me deu, que vocês possam, sabe, pegar elas, absorvê-las, sabe, botar em prática. Porque a gente não pode ser ouvinte somente. A gente tem que colocar a palavra de Deus em prática. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Amém, amados? Essa foi a palavra. Que Deus possa abençoar a cada um de nós essa noite. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Como eu falei, foi Deus quem me deu, amados. Se doeu, e você doeu também em mim. Amém? Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Então, se Ele nos corrige, amados, é para que a gente possa tomar uma posição. Eu gosto daquela palavra do Bop. Como é que é mesmo a palavra do Bop? Como é que é a palavra do Bop? Missão cumprida, não? Missão dada é missão cumprida. Então, essa foi a palavra de Deus. A gente é missão dada, missão cumprida. Tem que cumprir, pronto, acabou. Foi o nosso general de guerra, o nosso Senhor que deixou essa palavra pra gente, amados. Então, que a gente possa verdadeiramente colocar em prática e bola pra frente, amados. Vamos nos corrigir, vamos nos posicionar diante de Deus. E agradeço a todos aí, né? Que vocês possam compartilhar. Que a gente já tá com o YouTube, né? Já estamos com o YouTube, vai lá, segue lá a página, segue o Facebook, esteja no Instagram. Amados, vão seguindo, vão curtindo, para que a gente possa ter mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, amém? Eu sei que a gente está aí nesses períodos, né, de isolamento, mas que nós possamos, sabe, amados, orar e clamar uns pelos outros. Vamos orar agora para a gente terminar. Pai amado e adorado, toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa nação, toma o nosso Brasil. Que o Senhor possa tocar, libertar, transformar, Senhor. Que nós possamos ver a tua mão poderosa em relação a esse vírus, Senhor. Que o Senhor possa despertar, Senhor, vidas, Pai, nesses momentos, sabe? Consolar corações, né? A minha amiga aí perdeu a mãe. Que o Senhor console, Senhor, toda a sua família, Pai. Console lá a família dos meus primos, Pai. Vai consolando, Senhor, as famílias que têm perdido seus entes queridos, Pai. Que o Senhor possa estar sobre a vida de cada um, Pai. Toma nas tuas mãos todas as coisas, como eu tenho clamado ao Senhor, que a sua vontade soberana prevaleça sobre essa nação, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, que saiamos daqui, Senhor, verdadeiramente, Senhor, sabe, com o Senhor, o Espírito de Deus governando as nossas vidas e possamos sim, Pai, ter atitude, Senhor, atitude de crer, sabe, atitude de tomar decisão, Senhor, diária, Senhor, e atitude de perseverança, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida de cada um de nós, cada família, Senhor, aqui representada, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos dar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo e as bênçãos do Senhor Jesus estejam com todos nós. A igreja diga amém. Ó, compõe com sua vez que os irmãos vivam em união. Não desista. Deus é fiel. Tenha uma noite abençoada, amados. E uma semana abençoada. Ó, não esquece, domingo, hein? Vamos aí de novo. Beijos.